né, eu queria aproveitar nessa oportunidade. Não é para criticar, né? Claro, não estou aqui com a intenção de criticar os irmãos, mas que sirva como inspiração, né? A nossa irmã Urânia, que com todas essas limitações, né? Várias vezes eu vi ela postando vídeos e tal, e assim, se sacrificando em estar com os irmãos, né? Porque assim, infelizmente hoje, muitas das vezes, né? A gente que está em uma condição um pouco melhor, né? Temos nossas penas e tal, e colocamos obstáculos, né? Para não estar com os irmãos, né? Então a gente vê um exemplo do irmã que tem suas limitações, mas está ali com a congregação, né, está ali com os irmãos. Inclusive eu cheguei até ver, né, algumas participações suas com relação às crianças, né, fazendo algumas atividades. Foi. O trabalho, né, com as crianças foi bem no início, que eu tinha recém-amputado. Eu tentei até algumas fotos com as crianças que eu estava ainda com faixa ainda da amputação. Então, as crianças, eu fiquei, né, eu fiz esse trabalho com as crianças de dar aula, né, sobre a Bíblia com as crianças pequenas, e depois a gente continuou esse trabalho, foi muito edificante, né. Então, assim, muito antes de eu estar agora, né, nesse momento que eu estou, antes mesmo eu já fazia esse esforço, né, que não era fácil, como você disse, Anderson, não é fácil, eu fazia um esforço muito a mais, né, mas, assim, a primeira coisa que quando eu estava em casa, o que eu queria, o primeiro pensamento era ir para a igreja, entendeu? Foi ali que eu falei que eu me sentiria bem, né, porque é ali que a gente entra em comunhão, em contato com outros irmãos, que nos fortalece, né? Sempre tem aquele irmão que senta, que te dá um abraço, que fala uma palavra que com certeza vai mudar, vai te ajudar, que vai fazer com que você continue. Às vezes, assim, você tá super mal por dentro e ninguém sabe como você tá, mas Deus sempre manda uma pessoa ou uma palavra ali para te dizer. É impressionante durante esse tempo. E eu até costumo falar que quando eu chegava mal, porque tem dias também que isso acontece, sempre chegava alguém, ou mesmo a palavra que era falada lá na frente, eu falava assim, é Deus, Deus que está falando comigo nesse momento. E é muito bom sentir essa sensação de tipo, eu estou aqui, minha filha, você não está sozinha, eu estou aqui ouvindo você. Em nenhum momento, teve momentos que eu tive esse questionamento comigo mesmo de estar sozinha, de me sentir sozinha, mas Deus, o tempo todo, ele mostrou que eu não estava. Então, que eu não estou, na verdade, né, que eu nunca estive. Então, assim, o que eu costumo falar, é um milagre, e às vezes é difícil você explicar o milagre, porque ele precisa ser vivido, e quando é vivido, você tenta procurar palavras para explicar como é, de tão grande que é, tipo, são 12 anos de história. Então, assim, é coisa demais, são momentos demais. Tem assim, se eu for pegar pedacinhos, assim, da minha história, assim, daria, assim, vários e vários e vários podcasts, vários e vários vídeos. Então, assim, tem várias situações. Então, assim, eu sou agraciada por ter amadurecido espiritualmente, principalmente. Nossa, minha mudança espiritual foi bem grande. Então, me ajudou muito, de verdade. Assim, é, é coisa de Deus, assim, é inexplicável. Já diz a escritura, né, em Romanos, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Por mais que essas coisas, à vista humana, seja ruim, mas de certa forma coopera para o nosso bem. Então eu acredito que se você passou por todo esse processo e continua passando, é porque Deus tem um propósito muito maior na sua vida.